Anshin sempre foi frágil, suas pernas paralisadas devido a pólio infantil. No entanto, sua mente era brilhante, especialmente quando se tratava de computadores. Aos 16 anos, ela ganhou prêmios internacionais de informática e foi considerada um hacker top. Enquanto Xiange ouvia a conta de Shokers, ele não podia deixar de se sentir melancólico. Se eles pudessem encontrar o jovem Xinjiang, tudo se encaixaria. Xiange balançou a cabeça. Perdi contato com o jovem Xinjiang há muito tempo, especialmente depois do desastre de neve. Eu temo o pior, provocando. Jane comentou. Talvez ela simplesmente não quisesse lidar com você. Afinal, além de ser bonita, você não oferece muito aos olhos de gênios como ela. Quem procuraria sua ajuda em uma crise? Jovem, eu perplexo. De brincadeira, socou Jane no peito, exclamando Jane. Você é terrível, Sean. Ele sentiu um toque de arrependimento. Se este jovem Shanxi ainda estivesse vivo e poderia se juntar ao grupo ou mais precisamente seu grupo harém, seria uma excelente escolha, dada a boa aparência das duas irmãs. O irmão mais novo provavelmente seria tão bonito. Agora tudo o que faltava fazer era esperar. A misteriosa base da West Mountain finalmente apareceu. Eles descobriram que eu possuo uma enorme quantidade de materiais, consequentemente, eu fui alvo desta poderosa força subterrânea. Depois de lidar com Lu Funga, ele previsivelmente criou um programa com antecedência. Ele enviou uma mensagem de texto para todos em Heavenly City. Minha bomba de fumaça abafou com sucesso esta mensagem. Nem mesmo uma ondulação foi agitada. Além disso, o conteúdo do texto de Lu Fang, a mensagem apenas revelou minha identidade e endereço, bem como a possibilidade de possuir bens roubados do armazém do Walmart. E em grandes quantidades. Grandes quantidades não significa tudo isso. Tal expressão ambígua carece de uma clara padrão quantitativo. Afinal, como ele poderia saber sobre habilidades espaciais e enviei centenas de mensagens fabricadas? É muito difícil para as pessoas comuns discernir o que é verdade se alguém conseguir me encontrar. Eles não serão apenas qualquer grupo de ragtag. Ou eles podem ter os melhores especialistas em informática. Eu continuo praticando com meu arco e flecha. Depois de quase meio mês de treinamento implacável, parece que expandi minha habilidade espacial, desenvolvendo alguns poderes únicos. Esta habilidade pode ser anexada a armas e projéteis, aumentando seu poder e precisão. Com a ajuda dessa habilidade, eu posso acertar um alvo a 400 metros de distância com uma única flecha. Então, eu tive uma ideia. E se eu aplicar essa habilidade para fechar armas de combate? Ou mesmo para o meu corpo, os resultados foram surpreendentemente bons. Com a habilidade envolvendo meu corpo, a resistência do ar, que enfrentei bastante reduzida, minha velocidade aumentou o coletor. Com maior velocidade, minha habilidade de esquiva também melhorou. Fazendo fugas muito mais rápidas, eu cresci a gostar das habilidades que possuo. Embora pareçam simples, eles têm um potencial de desenvolvimento infinito. Eu posso até sentir que eu só arranhou a superfície de um iceberg. Eu não posso imaginar o quão poderoso seria se totalmente desenvolvido. De repente, meu estômago roncou. Eu rapidamente tirei 2 barras de chocolate e colocá-los na minha boca. Parece que essa habilidade consome muito. Afinal, o poder vem das células. Para manter a força, devo reabastecer com comida. Isso significa que a força de um mutante depende da quantidade de comida que eles têm. Não importa o quão poderosas sejam as habilidades do oponente. Sem comida, eles não podem usá-los, pensando nos suprimentos inesgotáveis em meu próprio espaço. Nesse caso, eu não sou invencível. Pelo menos eu posso desgastá-los com suprimentos ilimitados. Enquanto isso, em um abrigo subterrâneo. Xin, o líder da organização West Mountain, está preocupado com os problemas de energia da base. Só
Então, o secretário Gero entra com uma pilha de documentos, lentamente dizendo as informações que recebemos anteriormente. Foi investigado. Todas as mensagens vêm de Heron S. River Lark Manor, principalmente da Vila 1. Hotéis em Lark Manor. No entanto, uma mensagem especial veio do celular de Lufunga, presidente do grupo de nuvem inteligente. Sua casa é a maneira de Lark. Vila 302. Tim Shinjin pega o relatório e pondera por um momento. Dê-me um relatório detalhado sobre Shang-Yi. Mencionado no relatório, eu quero saber o que um mero gerente de armazém pode agitar. Secretário Grow-Willy relata meticulosamente as informações de Xangai para Tim. Shan Yan, ao saber que ele é apenas um pequeno... Todo gerente de armazém, a expressão de Tim Shinjun, imediatamente, torna-se desinteressado, apenas um ladrão mesquinho. Provavelmente ele está fraudando, usando sua posição. Ele provavelmente acumulou muitos bens roubados até agora. Mesmo que este assunto esteja um pouco relacionado a ele, os bens em sua posse não podem ser tanto. Esse cara definitivamente não é o cérebro por trás do caso de roubo de armazém. Goro imediatamente começou a lisonjear, o líder está absolutamente certo. Como poderia uma batata frita tão pequena ter tais capacidades? Xin sorriu levemente, mostrando o olhar de ver através de tudo. Isso deve ser uma conspiração estrangeira. Eles devem ter recebido informações com antecedência. E, portanto, retirou os materiais de antemão, depois incapaz de se justificar. Eles encenaram esses dramas autodirigidos. Garote continuou a passar manteiga. O julgamento do líder é realmente brilhante. Como esses pequenos truques poderiam enganar o olho legal do líder? Então devo investigar isso. Shan Shimin ponderou por um momento. Não pesquisamos a área do distrito do rio Haron ainda. Envie algumas pessoas para dar uma olhada. Talvez encontremos pistas sobre esse lote de materiais. Depois de sua última batalha comigo, suas habilidades foram questionadas pelos aldeões. O próprio Kamley ficou profundamente afetado. Ele pensou que era o escolhido no roteiro, possuindo habilidade de nível superior. Então, abrindo um harém e alcançando o pináculo da vida. Mas ele nunca imaginou que seria tão vulnerável. O sensível amigo leigo tornou-se cada vez mais decadente, recompensando-se 5 ou 6 vezes por dia. E serpenteando pelo mundo, com o telefone na mão. Um dia navegando em seu telefone de tédio. O súbito influxo de mensagens falsas que recebeu dias atrás parecia incomum para ele. Ele vagamente sentiu. Isso pode estar relacionado à pessoa misteriosa que o assustou naquele dia como um otaku. Chamley tinha alguns truques na manga. Sobre computadores. Ele rapidamente viu algo suspeito nas mensagens. A fonte de informações IP chamou sua atenção. Gerente de armazém, Shang-Yi, caso de roubo de armazém sul do Walmart. Esta foi a maior notícia pouco antes do apocalipse. Chamley sempre pensou que era uma força autodirigida, mas agora parece que não era infundado. Ele realmente esvaziou o armazém do Walmart. Sozinho, Chamley de repente ficou animado. As imaginações de otaku são naturalmente selvagens. E sendo um mutante, tudo se tornou compreensível. Esse homem, chamado Johnny, pode ter despertado uma habilidade de domínio espacial, como um aspirador de pó com capacidade infinita, capaz de receber uma grande quantidade de objetos. O gelo e a neve que ele controlava desapareceu na frente dele naquele dia. Mas depois o gelo e a neve foram liberados novamente. Não foi tão simples quanto um ataque de rebote. Era como se meu ataque fosse levado para outro espaço. Então soltou na direção oposta. Neste momento, Chanley teve uma percepção: ele deve ser um mutante espacial. Bens roubados de um armazém do Walmart. Deve estar em seu espaço alternativo. Não é de admirar que ele possuísse um luxuoso raramente visto snowmobile no sul pensando nisso.
Chanley sentiu ele realmente possui habilidades espaciais. Quão invejável comparado ao seu. Minhas habilidades são vários níveis inferiores. Ele é o verdadeiro protagonista. Eu sou apenas um antagonista fraco. Vou me tornar sua bolsa de experiência. O humor de Chanley sofreu um grande golpe. Afinal, em comparação com habilidades tão raras, seus poderes de gelo e neve pareciam muito efeminados. E suas habilidades foram completamente neutralizadas por Tianji. Parece que ele realmente era apenas uma batata frita, destinado a se tornar a experiência de Johnny. Bolsa, Chanley também percebi a lacuna entre sua força e a de Jianji. Naquele momento, uma ideia veio a ele. Já que ele não poderia derrotar Jianji, ele decidiu se juntar. Dessa forma, a ele ainda poderia ser um personagem secundário, pensando que este Chanley saltou de sua cama. Eu preciso avisar os aldeões primeiro. Não o provoque, afinal. Há muitos tolos destemidos na aldeia. Chanley espetou todo o caminho até o chefe da aldeia, a casa de Su Dumpling sem fôlego. Ele gritou, com urgência, terceiro vovô. Há problemas. Eu tenho algo muito importante para relatar a você. No passado, o chefe da aldeia dificilmente se incomodou com um desperdício, como Chanley. Mas agora, desde que ele despertou suas habilidades de gelo e neve, tornando-se o lutador mais forte da aldeia, o chefe teve que dar-lhe algum respeito. Chanley imediatamente compartilhou todas as informações que tinha com o chefe. Não somos páreo para Johnny. A maneira Lark está muito perto de nós. Eu sugiro dizer aos aldeões para ficarem longe de lá. E é melhor não pescar nessa área também. No entanto, o chefe da aldeia, visto e indiferente a esses avisos, mas intrigado com uma notícia, ele olhou para Chanley com olhos sábios. Você tá o notório caso de roubo de armazém Walmart? Antes que o apocalipse fosse feito por aquele cara. E todos aqueles bilhões de bens estão em suas mãos. Amigo leigo assentiu repetidamente. É muito provável. Ele pode ter despertado uma habilidade espacial e sorrateiramente colocar todas as mercadorias em seu espaço alternativo, ouvindo os olhos dessa Sui Duncan se iluminarem. Murmurando para si mesmo, ele diz: se pudéssemos apreender esses bens, nosso processo familiar nunca teria que se preocupar com comida novamente. Chanley ficou chocado. Nós realmente não deveríamos estar de olho em seus bens. Mas Su Duncan parecia desdenosa. Você é muito covarde. Nossa aldeia tem milhares de pessoas. Estamos realmente com medo de um menino. Chanley ficou sem palavras por um momento. O chefe continuou pensativamente. Seu covarde, com medo da morte. Quando lutando com aldeias vizinhas por água e terra, não acabamos sempre ensanguentados. Agora, nestes tempos de porta, para nossa cidade tão familiar. Mesmo que custe algumas vidas. Então que Chanley ficou extremamente frustrado. Suas boas intenções saíram pela culatra. Enquanto isso, a maneira de Lark, eu estava provando o recém-inaugurado 1982 lei. Luta com duas irmãs. Se não fosse pelos perigos, lá fora, a vida nesta vila era como um paraíso. Mesmo jovem me, que sempre fantasiou em sair, depois do apocalipse, foi gradualmente imerso nesta felicidade, incapaz de se libertar. Só então, um grito de fora quebrou a tranquilidade. De repente, eu me levantei, perguntando se alguém estava nos atacando. Eu imediatamente senti que algo estava errado e se dirigiu para a varanda, no segundo andar. Tirando meus binóculos infravermelhos, eu examinei os arredores da vila. Eu vi um grande grupo de sombras convergindo para a vila. Suas identidades eram claras para mim. Eles devem ser os aldeões do clã Sul, do outro lado do rio. Considerando que o incidente aconteceu há apenas 2 dias, apenas pessoas tão precipitadas correriam, sem investigação. Eu recuperei um rifle sniper do meu espaço alternativo. Já que eles estavam tão ansiosos para cortejar a morte, eu estava pronto para brigar.
Eles vieram em tal número. Claramente, com má intenção. Alguém perturbando minha vida pacífica merece a morte. No entanto, essas pessoas comuns não eram uma grande ameaça. A única preocupação era seu aldeão mutante. Se ele também, eu aproveitaria a oportunidade para eliminá-lo também. Eu procurei na multidão por aquele mutante, deixando o resto testar o poder das minhas armadilhas. Enquanto isso, a família equipe avançada da cidade havia chegado à beira das armadilhas, olhando para a vila bem iluminada não muito longe. Parecia um sonho depois do apocalipse congelado. Eles sobreviveram com alimentos armazenados e pesca. Como eles poderiam imaginar que do outro lado do rio, na área afluente, alguém estava vivendo uma vida tão pródiga? Um aldeão perdido em pensamentos avançou de repente com um grito. Dor intensa disparou de seu pé. O grupo rapidamente olhou e descobriu que tinha pisado em uma tábua, suas densas unhas afiadas perfurando seu pé. Em temperaturas tão congelantes, tal ferida pode ser fatal. O líder da equipe ordenou urgentemente que ele fosse levado embora, alertando os outros para tomarem cuidado com as armadilhas. O chefe da aldeia, comandando da retaguarda, ouviu a notícia e imediatamente emitiu ordens. Parecia que a outra parte havia se preparado com antecedência, mas isso não poderia enganar o Sudão. Ele instruiu usar galhos e varas para sondar a frente. E avançar devagar, eu assisti tudo isso, de longe. Divertido com sua inteligência, estava apenas começando. Na verdade, eles conseguiram limpar algumas armadilhas de unhas. E logo, eles estavam se fechando lentamente. Vendo o chefe da aldeia habilmente contra-atacar a primeira onda de armadilhas, os aldeões foram encorajados, gradualmente baixando a guarda. Apenas naquele momento, alguém sentiu uma resistência perto do pé, como se tivessem tropeçado em uma corda. No próximo segundo, uma bola de fogo disparou para o céu. Uma enorme explosão ecoou pelos céus, instantaneamente soprando uma dúzia de pessoas. Os aldeões recuaram com medo. Mas alguns não tinham caminhado muito, quando de repente sentiram uma dor intensa no peito. E rostos levantando suas roupas. Eles descobriram que haviam evitado a explosão, mas não os estilhaços voadores. Os aldeões feridos entraram em pânico, caindo no chão, rolando e gritando. A equipe ficou caótica de repente. Outro estrondo Alguém alto descuidadamente acionou uma armadilha de Os aldeões granada. ficaram apavorados, freneticamente lutando de volta, mas a neve e o chão ainda abrigava muitas armadilhas de pregos. Na escuridão, todos estavam em desordem, perdendo seu senso de direção. A cena estava cheia de baleias e estava extremamente sangrento após o primeiro ataque. Os aldeões sofreram pesadas baixas, armadilhas de unhas contínuas e explosões. Transformou a cena em um espetáculo horrível. Alguns moradores começaram a recuar. Eles nunca tinham ficado tão envergonhados em batalhas anteriores. Só então, os aldeões perceberam a gravidade da situação. Eles tiveram que ligar para Chumley, afinal. Chumley, que poderia manipular gelo e neve. Era como um código de trapaça humano nessas condições geladas. Os aldeões cercaram o chefe da aldeia. Chefe rapidamente pediu a Chumley para ajudar. Não podemos pagar mais baixas. Sua expressão ficou sombria. Ele pensou em como Chumley o avisou à tarde para não mexer com John. E como ele repreendeu Chumley por ser covarde. Mas agora a primeira onda de ataque deixou os aldeões perplexos. Enquanto isso, eu estava calmamente observando tudo isso, com um rifle sniper na mão, perguntando por que o mutante de gelo e neve não tinha feito um movimento ainda. Havia tantas pessoas. Eu não sabia dizer qual era o mutante. Os aldeões estavam a menos de 200 metros de mim. Matá-los foi tão fácil quanto virar a mão, mesmo que aquele mutante se escondesse e atacasse por trás, contanto que ele estivesse a 2.000 metros.
Eu ainda poderia atirar nele. Sue Duncan ficou presa entre uma pedra e um lugar duro. Mas pedir ajuda a Chanley estava fora de questão. Ele já havia se gabado na frente de Chanley, alegando que ele poderia derrubar Janice sem sua ajuda. Além disso, pedir ajuda a um neto era simplesmente impensável. Para ele, Sue Duncan roubou seu coração e repreendeu em voz alta. Nós realmente nos tornamos inúteis sem Chanley, que não colocou armadilhas nas montanhas. Quando éramos jovens, essas brincadeiras de criança, armadilhas só são boas para enganar animais selvagens. Sua casa fica logo à frente e o monge pode correr. Mas o templo não pode Surrasan. Por causa de seu próprio orgulho, escolheu confrontar diretamente. Ele então entregou um par de binóculos a um aldeão. Dê uma boa olhada naquela vila. Veja o que tem dentro. Ao ver a cena dentro da vila, os aldeões não podiam acreditar em seus olhos. A casa, bem iluminada. A mesa de jantar, carregada de iguarias fumegantes. Os móveis luxuosos e 2 mulheres de fadas, desfrutando vagarosamente do jantar. Os aldeões ficaram tentados, mas ainda apreensivo. Afinal, o chão fedorento estava cheio de armadilhas. Ainda parecia melhor chamar Chanley. Com as habilidades de Chanley, apenas um pequeno esforço revelaria todas as armadilhas na neve. Ouvindo isso, o chefe da aldeia ficou furioso. Seu lote inútil parece nossa aldeia. Exceto por Chanley, está cheio de covardes. Se você está com medo, então volte para casa agora. Não se envergonhem aqui. Essa psicologia reversa fez maravilhas. O sangue do aldeão ferveu. E eles declararam que não eram covardes. Eles pegaram suas ferramentas e continuou limpando as armadilhas. Vendo este, Sudanshin acenou com a cabeça em satisfação. É mais parecido. Essas armadilhas infantis não são nada para ter medo. Com um pouco de cautela, eles são inofensivos. Depois que o chefe da aldeia processou a provocação de Danshun, os aldeões bravamente continuaram a limpar as armadilhas. Aprendendo com a primeira rodada de lições dolorosas, eles rapidamente ficaram mais inteligentes. Eles começaram a jogar blocos de neve à distância, de fato desencadeando várias armadilhas. Isso aumentou sua confiança. Apenas mais 100 metros. E toda a comida e belezas dentro será nossa. Sudanshin também mostrou um sorriso presunçoso. Eu disse que essas armadilhas infantis elas não são nada. Equipe de espingarda, acompanhar. Eles devem ter nos notado. Chanley disse que eles têm armas. Se eles se atreverem a atirar, retornaremos o fogo imediatamente. O primo do chefe, um soldado aposentado, se ofereceu ansiosamente se aquele cara mostrar o rosto. Vou explodir a cabeça dele. Eu assisti tudo isso através do escopo, pensando que eles eram muito estúpidos. Este método de limpar armadilhas de fato não passou pela minha cabeça. Mas o verdadeiro show ainda estava por vir. Métodos primitivos só podem limpar armadilhas primitivas. O próximo, os de alta tecnologia, devem dar-lhes um verdadeiro desafio. Jovem, eu tendo acabado de comer, entrou em pânico ao ver esta situação. Há tantas pessoas, se eles arrombarem, terminamos para mostrar aqui. Por outro lado, estava calmo. Eu me pergunto quantos vão morrer desta vez. Ela disse, não esquecendo de zombar do jovem, eu apavorado. Olhe para você tão covarde, com aquela coragem de rato. Como você vai seguir nosso irmão? Chiang no futuro, as montanhas de cadáveres e rios de sangue que John Lee havia criado na comunidade. Para mostrar cuidado, tudo isso foi de fato uma cena menor. Quando eles entraram na minha distância controlável, eu imediatamente ativou o recurso de cancelamento de ruído ativo do Vila. O barulho lá fora parecia desaparecer em um instante. Então, eu pressionei decisivamente o botão de ativação de minas terrestres. Um rugido enorme irrompeu no meio da estrada. E no instante da explosão de fogo, toda a área da vila estava brilhante como o dia. Embora eu não pudesse ouvir os gritos lá fora, eu podia ver claramente a cena horrível.
Partes do corpo e sangue estavam espalhados por toda parte. E Amy imediatamente começou a suar frio. Acostumado a uma vida de luxo, ela nunca tinha visto tal cena. E começou a vomitar violentamente contra a mesa. Até Shokir, que tinha visto muito, virou-se incapaz de suportar a visão. Vendo isso, não senti ondulações no meu coração. Afinal, eles trouxeram isso sobre si mesmos. Os anciãos comandando pela retaguarda ficaram atordoados. Suas mentes em branco, eles não podiam aceitar a realidade diante deles. Como isso poderia ser um jovem mentalmente perturbado pela explosão? Correu agarrando a perna do chefe da aldeia. Tremendo, ele gaguejou. Terceiro avô. Todos estão mortos, seus corpos explodidos em pedaços. Vamos fugir, o chefe da aldeia, chocado com a cena. Desabou no chão, ele é um demônio. Nós só queríamos roubar seus bens e esposa. Como ele poderia matar centenas de nossa família Sufu? Tantos mortos como o chefe da aldeia e instigador. Ele sabia que não poderia escapar da responsabilidade. Oprimido, ele se ajoelhou na neve, balbuciando incoerentemente. Eu assisti tudo isso do abrigo, certo de que o mutante de gelo e neve não tinha vindo. Sem necessidade de manter esses brutos vivos. Eu tirei um arco, depois de vestir meu equipamento de frio. Eu comandava o abrigo imposto automóvel. Sistema, abra a janela frontal. Como o comando foi emitido, a grande janela de vidro, à prova de balas, levantou lentamente. Em seguida, coloquei 3 setas na corda. Após mais de 10 dias de treinamento, com o aprimoramento da minha habilidade espacial, eu tinha dominado atirar 3 flechas simultaneamente. De pé na escuridão, eu comecei uma caça impiedosa. Enquanto as flechas 3 aldeões foram instantaneamente perfurados na cabeça. O já poderoso arco composto, moderno, impulsionado pela minha habilidade, foi ainda mais letal. As flechas silenciosas colheram vida após vida. A multidão não percebi que eles estavam sendo assombrados. Finalmente alguém percebeu e gritou para os aldeões. Caçador! Os aldeões com espingardas apontaram apressadamente. Mas eles não podiam determinar a direção. No entanto, poderia mirar precisamente com meu escopo tático infravermelho. Vendo alguém com uma arma, eu, impiedosamente, priorizei caçá-los. Os aldeões não conseguiam entender. O abrigo ficava a quase 200 metros de distância. O vento e a neve tão pesados. Como poderia qualquer arco atirar tão longe e com tanto poder? Observando os aldeões caírem um por um. Sudansha estava cheio de arrependimento. Relembrando o conselho anterior de Chamley, ele percebeu quão arrogante e vaidoso ele tinha sido. Ele levantou a mão e deu um tapa feroz no próprio rosto. Eu realmente mereço morrer. Eu decepcionei os ancestrais da família Su. Eu sou o pecador da família Su. Eu assisto isso através do escopo. Pensando se esse é o caso, eu poderia muito bem conceder a ele como desejo. Desenhei a besta pronta para derrubá-lo. Quando de repente uma forte tempestade de neve surgiu, formando rapidamente um tornado, bloqueando o caminho entre os moradores e o abrigo. Eu guardei meu arco e flecha, pensando, por que vem só como agora? O mutante de gelo e neve finalmente decidiu intervir. Eu imediatamente mudei para um rifle sniper. Sabendo que em tal tempestade, flechas seriam ineficazes. Como um mutante. Chamley conhecia a lacuna entre os aldeões e Johnny. Melhor do que qualquer um, ouvindo a enorme explosão. O time do Chamley reuniu coragem e veio. Ele exerceu toda a sua força para controlar a neve, bloqueando a linha de visão do abrigo, enquanto gritava para os aldeões correrem. Correr, eu não posso segurar isso por muito tempo no abrigo. Vendo tudo isso, desisti de atirar. Com a visão obstruída. Atirar cegamente só desperdiçaria balas preciosas, especialmente porque havia apenas algumas centenas de munição deixadas no espaço alternativo, mantendo uma nevasca em grande escala deve ser exaustiva.
e com cerca de 1 quilômetro para escapar. De volta, através do rio. Eu pensei que ele não poderia aguentar por muito tempo. Pensando isso, peguei vários equipamentos de proteção do espaço alternativo. E, totalmente armado, desci para me despedir de minhas 2 esposas. Vocês 2 vão tomar banho. Esperem, eu voltar. Assistindo à música decisiva, Yang me sentiu uma forte sensação de segurança. Enquanto isso, Chanley ainda estava lutando para manter a nevasca. Percebendo que o tiroteio havia parado, ele secretamente se alegrou quando parou de perseguir, pensando que sua tática funcionou. Mas então um som alto e estridente de um motor ecoou. Todos ouviram o som de um motor. Um SUV de neve, de repente, explodiu da neve. Eu engatei a unidade automática e tirei um rifle de assalto. Por disparo indiscriminado, os aldeões gritaram, de terror. Chanley, ele tá vindo. Use a nevasca para pará-lo. Eu olhei na direção da voz, tentando localizar o mutante entre a multidão. Logo, uma figura gordinha chamou minha atenção, enquanto todos estavam correndo freneticamente. Apenas ele ocasionalmente se virava e gesticulava para mim. É você com um estrondo alto, uma bala passou zunindo pela orelha de Chanley, quase perdendo a morte. Chamley, apavorado, começou a suar frio. Então, um trenó improvisado correu. Chame suba. Sentei-me no carro ponderando por 2 segundos, pensando que esta era a oportunidade perfeita para eliminar o mutante oponente. Eu não tinha razão para deixá-lo ir. Com isso em mente, mais uma vez acelerei o motor e persegui ferozmente. Se eu matasse esse mutante, os outros aldeões seriam como cordeiros para o abate. Mas Chanley ainda mantinha a nevasca ao redor deles, especialmente em torno de si mesmo, bloqueando-o firmemente. Ele só conseguiu prejudicar visualmente meu ataque. O alcance da nevasca era limitado, incapaz de proteger a todos com isso. Eu simplesmente virei minha arma e comecei a atirar. Os aldeões, em pânico, observando os aldeões caírem um por um. Chanley estava com uma dor imensa, mas ele era impotente para salvar a todos, enquanto se protege. Eu assisti essa cena com um sorriso sinistro, querendo ver se ele valorizava sua própria vida. Ou os aldeões estão mais na minha busca implacável. O trenó de cachorro do aldeão. Não tive chance contra meu SUV de neve de luxo. E especialmente já que eles estavam arrastando os corpos de seus parentes, pretendendo enterrá-los corretamente, que os retardou consideravelmente. Foi então que Chamley percebeu o problema e disse urgentemente aos moradores para descartar os corpos. Relutantemente, eles fizeram isso. Como enterrar os mortos corretamente era de grande importância para eles. Eles não tiveram escolha nesta situação terrível. Esses corpos atrapalharam um pouco minha perseguição, mas não foi um grande problema. A evasão de obstáculos do drive automático foi bastante forte, afetando apenas ligeiramente meus objetivos. Ainda meus tiros estavam quase sempre no alvo. E o rifle de atirador militar, aprimorado por minhas habilidades, foi extremamente poderoso, capaz de penetrar 2 cabeças com uma única bala. Assistindo os aldeões caírem, Chanley estava em agonia. Cada um olhou para ele com olhos suplicantes e esperançosos. Agora, dependendo apenas dele. Chanley, pense em algo. Em um momento de quase desespero, Chanley teve um flash de inspiração. Abrindo a mão direita, uma luz azul brilhou em seus olhos e palmas. De repente, uma rachadura apareceu no gelo, bem na frente do meu caminho de perseguição. Sob o esforço contínuo de Chanley, a rachadura se forçando-me a interromper temporariamente minha perseguição. Inclinando-se para fora da janela do carro, eu vi a rachadura se estendendo por dezenas de metros, bloqueando efetivamente meu caminho. De pé no teto do carro, senti um calafrio, pensando no poder do mutão de quebrar gelo tão grosso. Felizmente, sua habilidade não parecia forte o suficiente para quebrá-lo completamente. Ou eu poderia ter acabado no rio com meu carro.
Eu disparei aleatoriamente mais alguns tiros, matando mais alguns aldeões, até que a multidão desapareceu do meu escopo. Suspirei profundamente, percebendo que lutar contra ele no gelo no futuro não era uma opção. Uma capacidade de controlar gelo e neve nesta era gelada era inimaginável. Eu tive que usar o espaço alternativo para escrever o snowmobile e voltar para o abrigo. As armadilhas foram quase destruídas e precisavam ser reinstaladas, mas não foi uma grande perda, considerando o número de invasores mortos em casa. Jovem me ainda estava fraco da cena horrível. Tendo vomitado sua refeição, Shoki perguntou com preocupação: "Você se livrou daquele mutante sentado no sofá?" Eu respondi com indiferença que o cara era muito sorrateiro. Eu mal vi sua figura, sua habilidade é nojenta. Por escapar de matá-lo, não é fácil. Mas principalmente, eu fui muito cauteloso deixando escapar. Naquele momento, Ian me perguntou com uma voz fraca: "Gianni, estamos sendo muito cruéis. Afinal, matar é um crime. Você não tem medo de ser responsabilizado." Depois do apocalipse, eu toquei a bochecha de Gianni com indiferença. "O que você acha enquanto isso?" Tendo acabado de voltar para casa. Eu também senti um pouco de fome. Então perguntei: "Mostre cuidado para preparar um pouco de comida." Especificamente, pedindo cérebro de porco, moela de pato e intestino grosso. Ouvindo esses nomes de pratos e relembrando a cena sangrenta, eu comecei a vomitar incontrolavelmente novamente. Eu brinquei com ela: "Você é muito fraco? Você quer um pouco de comida nutritiva? Esta noite vai reabastecer seu corpo." Após o retorno caótico à sua aldeia, todo mundo estava apavorado. Eles esperavam que os heróis voltassem, carregado de espólios. Mas a realidade era um retiro desgrenhado, com quase metade das pessoas desaparecidas. Havia gritos de desespero em todos os lugares. Alguns estavam procurando por seus maridos, outros para seus filhos. Tanto os sobreviventes quanto os enlutados estavam em profunda dor. Chumley sem saber o que fazer. Ficou na tempestade de neve. Ele os avisou de antemão. Então seu primo agarrou o braço de Chumley, gritando urgentemente, verificação rápida, no terceiro avô. "Ele parece que não pode segurar. Ele quer ver você ouvindo que se Dong-jun." Seu terceiro avô estava em péssimo estado. O coração de Chumley disparou e ele imediatamente correu em direção à sua casa. Na porta de Sudankon, estava lotado de pessoas. Todos os aldeões olharam para Chumley com olhos complexos. Embora os sobreviventes soubessem que Chumley os salvou, outros não compartilharam do sentimento. Seus rostos não mostraram gratidão, mas sim culpa e até nojo. Uma mulher, enxugando as lágrimas, disse amargamente: "De toda a família Su, só você tem sorte, possuindo poderes extraordinários. Mas por que você não foi? No início, você causou a morte do meu filho." Alguns até o amaldiçoaram abertamente. "Seu covarde, me devolva a vida do meu marido." Chumley respondeu impotente em voz baixa: "Eu não pedi para eles irem." Eles não ouviram meu conselho e insistiram em ir." Esta resposta só irritou mais os aldeões, enquanto apontavam os dedos para ele e o acusavam de covarde. "Se você tivesse cobrado e usando suas habilidades especiais, nós não teríamos sido bombardeados até a morte." Chumley ficou furioso, mas ele estava acostumado a ser tímido na aldeia, e não se atreveu a retrucar na frente dos anciãos da família. Então, um ancião assustadoramente saiu de casa e disse: "Vamos dizer algumas palavras a menos. Isso não é culpa de Chumley. Venha, o ancião está chamando por você." Neste momento, Sidon-chan estava deitado na cama, mal se apegando à vida, vendo Chumley chegar. Ele falou com o rosto cheio de culpa: "É tudo culpa minha se eu tivesse ouvido seu conselho. Muitos de nossos membros da família Su não teria morrido. Eu realmente me tornei agora. Agora eu entendo que nossa aldeia foi capaz de permanecer firme após o desastre da neve, inteiramente por causa de suas habilidades." Sudanshin teve uma epifania. Mas era tarde demais.
Ele segurou a mão de Chanlei e disse: Eu expliquei para os outros na família. Esta operação foi inteiramente minha responsabilidade. Deixe-os me culpar, esse velho. Eu sei que os aldeões estão dizendo coisas sobre você. Mas espero que você não use isso contra eles. Nossa família Su não pode se dar ao luxo de lutar entre nós. Não podemos quebrar a linhagem da família Su. Enquanto Su Duncan falava, as lágrimas escorriam por seu rosto. Então eu só peço uma coisa a você, antes de ir. Proteja bem a família Su. Amigo colocou lágrimas em seus olhos. Assentiu repetidamente depois que eu fui embora. Eu confio a família Su a você. É isso. Eu preciso descansar. Você pode sair com isso. Su Duncan faleceu. Chanlei rapidamente chamou as pessoas que esperavam do lado de fora. Vendo processar quando Danshin com os olhos fechados, os membros da família se imediatamente começaram a chorar. Percebendo que ninguém prestou atenção nele, Chanlei silenciosamente saiu de casa. Depois de receber o último pedido de seu terceiro avô, Chamli voltou com uma sensação estranha em seu coração. Ele sabia que se Shoni realmente viesse para matá-los, ele não teve escolha a não ser fugir. Ele pensou que era o escolhido, apenas para descobrir que ele era apenas bucha de canhão. Assim que ele desanimado chegou em casa, ele viu uma jovem esperando em sua porta. Vendo Chanlei, a garota rapidamente se aproximou dele. Você é irmão Chanlei? O rosto de Chanlei ficou vermelho e ele gaguejou. Sim, sou eu. Quem é você? Os olhos da garota estavam cheios de gratidão. Sou Sui Lili, vim agradecer por salvar meu pai. Ele me disse que você arriscou sua vida para salvá-lo. Chanlei, sem saber o que fazer, coçar a nuca. Não é nada, é o que eu deveria fazer.